Então, pessoal, voltamos agora na parte 2 do vídeo, onde a gente está trabalhando as técnicas estendidas especificamente na flauta transversal. Contamos com o professor Jonathan Miranda para fazer essa apresentação. E agora, especificamente, nós vamos tratar das técnicas de glissando, ou glissandi, quarter tones, quartos de tom, harmônicos, overtones, e singing and playing, cantar e tocar. Professor Jonathan, novamente muito obrigado. Vamos para a parte 2. Vamos tratar então do que é esse glissando. Glissando, primeira técnica. Uma técnica que eu posso te perguntar, uma técnica difícil de execução, média de execução, uma execução um pouquinho mais avançada. Como é que tu lês? Eu considero como uma técnica tranquila de se fazer, né? Uma técnica fácil. É, assim, a flauta não tem um atributo tão perfeito quanto um trombone de vara para fazer o glissando, Glissando. né? Quando é um glissando num intervalo grande, aí a flauta já é limitada. O que a gente faz para dar uma enganada e tentar atender o que o compositor está fazendo, querendo? A gente trabalha com a menor distância da flauta, que é o semitom. Então a gente faz uma escala cromática o mais rápido que a gente conseguir, né? Mas assim, não é a sonoridade de glissando de fato, é uma escala cromática rápida. Contudo, quando a gente está assim, em distâncias próximas, né, de tom, até tom e semitom, é tranquilo esse glissando, né? Então tem algumas formas de fazer esse glissando, né? Uma é simplesmente abaixando ou levantando a cabeça, que é um atributo que a gente faz o tempo todo na flauta, porque a flauta é um instrumento bem desafinado. Então a gente tem que colocar a afinação mais alta um pouquinho naquela nota, abaixar um pouquinho. Então quando eu exagero neste movimento da cabeça, eu tenho um pequeno glissando. Olha só. Então glissando para cima, né? Ascendentes. Para baixo. Eu gosto de utilizar, quando possível, esse somente da cabeça, porque quando eu volto, eu estou na minha bocadura no local onde eu toco. Porque às vezes eu Certo. tenho que. Se eu fizer girando a flauta, que é uma outra forma, pode ser que a flauta esteja fora do lugar e na hora que eu vou para Não volta. nota real, tá fora a flauta. Já saiu da Né? embocadura, claro. Então eu gosto, quando possível, é essa. Contudo, essa aqui de movimentar a flauta, eu estou girando a flauta. Ó. Minha cabeça está quieta. Eu modifico essa flauta, mas eu perco toda a relação aqui. Só que ela é mais rápida. Aí, dependendo do trecho, eu preciso fazer com a flauta, porque a cabeça não é tão rápida quanto os braços, Quanto o né? braço, Então, claro. vai depender muito Da do demanda. trecho que você está tocando. Isso, exatamente. Então, por isso que é bom saber dois caminhos, né? Tem duas ferramentas para resolver um problema, melhor do que uma só. Tu Né? apresentasses E o glissando como primeiro ponto, possibilidade de fazer o glissando com as chaves, fazer um direto, não alterar a posição de embocadura. E com a cabeça. o segundo ponto com a cabeça. Seria isso? Não, o primeiro que eu fiz foi com a Com cabeça, a né? cabeça. Que a flauta fica estável. Né? Eu faço esse movimento, eu vou para cima, afinação, e para baixo. O Pronto. outro eu faço a mesma coisa, só que com a flauta, eu giro a flauta. Aí essa parte aqui do bocal, ó, quando eu giro para fora, ele fica todo descoberto, a afinação sobe. Quando eu desço a flauta, esse furinho aqui do bocal fica bem pequenininho, então a afinação fica baixa até o momento que ela não sai som E, mais. e então, O qual mecanismo é é o mesmo, só o fazer que é diferente. fazer. Entendi. E qual é o limite que você enxerga nesse glissando, pegando uma nota, um si médio na flauta? Qual é o É, limite que tu enxergas para de descida, por exemplo? você fala, depende. Aí vai depender da flauta, porque se eu tiver com uma flauta com um bocal um pouco maior, eu tenho mais margem para descer. Do flautista, vai depender do quanto o lábio dele cobre a flauta. Né? Eu cubro mais ou menos metade. Então, flautistas que cobrem
um quarto, por exemplo, eles têm a chance de talvez subir mais, né, do que eu já estou meio que na metade já do gastando ali para caminho, o meu já, som. claro. Então depende, tá? Mas, por exemplo, você falou de um si, bora ver. É um si bemol baixo, um pouco menos de meio tom, não é muita coisa. O glissando ele vai estar mais com a questão do efeito do que Do assim efeito do que a nota em si, conduzir de uma nota para a outra, outra. Pronto, né? pronto. Eu acho que é mais esse na flauta seria mais isso, né? Uma coisa interessante que poderia solucionar isso aí, fazer um glissando um pouco mais poderoso, tem um flautista chamado Robert Dick, é um dos papas assim da música contemporânea, tem método, o ensino dele de flauta é pautado na música contemporânea. Ele é uma referência muito grande aí para os compositores também pesquisarem. Robert Dick. O que ele fez? Ele construiu um bocal chamado bocal glissando, glissando head joint, alguma coisa assim, que é o seguinte: é como se tem esse tubo aqui, aí tem um outro tubo por cima, o mesmo esquema do trombone de vara. Aí aqui, ó, tem tipo dois araminhos aqui no. Você faz isso aqui, ó. Aí realmente fica muito legal. O pessoal do jazz utiliza muito. Tá? Ele fica a flauta normal aqui, né? Acho que tem tipo um cliquezinho que você sente onde é a posição tradicional, né? Tá tocando, aí ele puxa, ele volta. Aí esse vocal traria assim uma riqueza A muito maior. ênfase no Seria um recurso, glissando. né? Isso. A Aí ênfase no recurso. você pode sair de uma nota, vir para outra, emendar na digitação real e E seguir. segue, Então, vai. mudou um pouco a história da música com relação da flauta com relação ao glissando, esse bocal, tá? Mas algo ainda não, poucas pessoas têm, ainda é caro, não é uma coisa que a gente vai achar facilmente, né? Então ainda precisamos ter um pouquinho de parcimônia na Claro. composição do glissando para flauta, tá? Trouxemos aqui a peça Mei de Fukushima. Vai ser a nossa referência para a gente estudar um pouquinho o glissando dentro do repertório, né, Jonathan? Isso, exatamente. Estou partilhando aqui, então. Tu vais tocar algum excerto aqui? Eu vou tocar a partir desse quarto compasso aí, Um, dois, esse três, ré, quatro. eu faço esse Pronto. glissando, Tá. né? E esse glissando aí, eu vou fazer com a cabeça, né? Esse mi que vai cair a afinação, fazer esse glissando até chegar no mi bemol e morrer. Então eu só baixei a cabeça. Tá? Tu vê que Então seria a escolha, a tua escolha foi fazer uma descida ao longo do tempo, não, escolha é sugestão, mas é ao longo do tempo de toda a duração da nota este Mi, até chegar ao Mi bemol. Então, poderia isso, ser manter o Mi e depois, né? Mas não, é sugestivo, que é, isso. pois ele vai diminuindo o volume também. É da interpretação, né? Interessante comentário. Eu poderia realmente talvez fazer poderia fazer isso. Poderia É também. uma outra linguagem. Mas olha lá em cima na partitura. Aí é uma coisa minha, né? Lento e rubato. Bato, pois. A, a questão da história da composição dessa música, eu comentei. Então me conduz assim para um glissando um pouco mais lento, né? Não, Em termos de grafia, a tua leitura em termos de grafia, ela atende à expectativa. Pois, olha o tamanho dessa linha aqui, né? isso, exatamente, né? Exatamente. Poderia, assim, ter só um tracinho mais à Mais frente, que seria curto. Pronto. um glissando mais rápido, né? Yeah, Mas eu acho que também funciona, é interessante, mas eu não tinha feito assim. Falei, interessante sua observação. Vou até fazer um pouquinho mais rápido.
interessante também. Sou legal também. Aí a gente tem outro, Helder, mais abaixo, que eu não falei desse, na verdade. Tem um terceiro tipo de glissando que a gente vai começar a esbarrar na questão do quarto de tom, que a gente vai falar daqui a pouco. Que é o seguinte, que é, eu tô aqui, por exemplo, com um sol e eu puxo, aqui ó, Vai abrindo um puxo o buraquinho dedo, ali. ele vai dar um pequeno glissando, ó. Ficou bem parecido com Fórmula 1, mas essa é a Mas é ideia. isso aí. Né? Você puxa, vai descobrindo ao pouquinho o orifício. Aí ele acaba dando um glissando. Eu Aí achei nesse trecho aí interessante, eu vou. Jonathan, só desculpe te interromper, eu achei interessante que na execução, essa desse glissando, tu também fizesses, acredito que intuitivamente ou já do hábito, uma sutil levantada na cabeça, porque tu já sabe o que vai Ajudando. ajudando. É, Vou te pedir para fazer sem ajudar, para a gente ver se o que só sem somente com ajudar. sem Tá, ajudar. tá. Agora ajuda para ver a diferença novamente. Vai mais um E pouquinho. dá uma enfatizada, né? Claro. Até pelo gesto, Isso, né? O exato. gesto que a gente consegue perceber a cabeça vindo, a pessoa que tá vendo, opa, E isso, tá. numa performance ao vivo, né? Você vê algo ascendente, né, no corpo, induz também, né? Expressa o Acredite, glissando, né? né? É. Que é algo muito importante na música contemporânea, né? Que é essa teatralidade, né? Que É o não dá corpo para da tocar pessoa, música né? contemporânea igual a gente Sim. toca partita de bar. É uma música que você tem que movimentar, você tem que um ataque forte, não dá para tocar, não combina, você tem que se encher, muda totalmente O gesto, né? o som. É. O gesto é tudo, né? Então é um outro quesito importante, mas não é o foco da nossa conversa de hoje. Vamos lá, vamos voltar então para peça aqui. Vou fazer Vamos esse outro ver glissando ali. qual é o glissando que tu vais fazer Aí aqui. esse do sol aí. Do sol, tá, aqui. Aí esse eu vou fazer o glissando puxando a chave, Chave. né? Então eu saio do sol, vou abrindo aqui até ele entrar no universo ali desse sol sustenido. Joia. E Tá? é interessante, Jonathan, antes de tu Vou pegar fazer, um pouco. que ela vem de apogiaturas no Fá sustenido, né? E logo o Uhum. glissando aqui com essa setinha aqui, que é interessante esse glissando que vai mexendo também um pouquinho no quarto do tom, né? Isso, exatamente. Esse é um outro motivo de eu estar utilizando este glissando, essa técnica, não somente levantando Só a levantando. cabeça, porque o segundo sol já é um sol mais alto, né? É um quarto de tom mais Acima. alto. Isso, mais acima, exato. Beleza, vou lá. Vou fazer mais uma. Poderia repetir isso, exatamente. Então, então eu fiz isso aqui, ó. Olha, esse aqui é o sol sustenido de verdade. Aí, com a posição de sol, não estou usando esse dedo, eu chego no sol sustenido. Joia. Porque se Ah, eu muito. digitasse o sol sustenido, ia dar uma quebra. Né? Ia Claro, surgir uma outra nota. e precisa Então, então, do glissando, eu já tenho que escutar. Olha, já cheguei no sol sustenido aqui, que seria um sol sustenido afinado, e saio para já por si ali, que é sim. uma digitação normal. Deixar o mais próximo possível, né? Sem fazer a cisão, né? Isso, exatamente. Jonathan, vamos falar um pouquinho do quarto de tom. Tu vais Bora trazer, lá. tu vais trazer já direto na partitura, tu vais falar, explicar antes. Pode deixar a partitura aí. Tá. Assim,
O quarto de tom, pessoal, essa tipo de flauta minha aqui, ó, a gente fala de flauta aberta, flauta vazada, são flautas mais profissionais. Mas existem flautas profissionais top de linha que as chaves são fechadas, não Fechadas. tem esses orifíciozinhos aqui, né? É, e esses orifícios são para fazer justamente esses quartos de tons, né? É, a gente consegue fazer a metade do semitom, sim, mais ou menos afinado. Vou tocar aqui, por exemplo, diatonicamente, cromaticamente, ó. Mi, Fá, Fá sustenido. Agora eu vou preencher esses espaços entre os semitons. Então, aí, fiz alguns quartos de tom. Não é algo tão presente assim na nossa cultura ocidental, né? Mas os compositores utilizam esse quarto de tom para efeitos, para timbre também, né? Que é uma coisa diferente para nós, né? É, Uma sonoridade bem diferente. na tua execução, agora eu me lembrei, cara, eu volta e meia eu cito uma peça que eu gosto muito, para mim, me toca bastante, uma interpretação, na verdade, da música Everything Happens to Me, do Art Pepper, um saxofonista norte-americano. E ele tem uma parte, assim, da peça, que ele toca três fás diferentes. Ou, claro, Uhum. utiliza a digitação do saxofone para a nota Fá, a digitação convencional, digitações alternativas, visto que nós não temos no saxofone esse furinho para nos ajudar. Então vai ter que ser o quê? Vai ter que ser no recurso da outra digitação, né? Isso, Então, e mas o que saxofone é coisa perfeito linda! para isso, que ele tem milhares de possibilidades, né? Isso, agora que coisa linda fica a exploração do quarto de tom enquanto recurso de timbre, né? Para o saxofone e, claro, Uhum. obviamente para a flauta também, né? Aí a questão do saxofone não ter os furinhos, né? E a flauta, no meu caso aqui, Furinho tem no essa dedo, né? Tem possibilidade. vários furos o saxofone. Furo no dedo Sim, para claro, poder né? controlar. Do corpo. Das chaves, né? Isso, exato. Eu compreendi. Quem tem uma chave fechada, uma flauta fechada, né? Daria, por exemplo, para tocar essa música aqui? Até daria. Só que ele teria que usar de outras técnicas. Ele teria que utilizar aquilo que a gente falou anteriormente, de abaixar a cabeça quando for um quarto de tom mais baixo, levantar, né? Ah, eu quero um Fá mais baixo. É quarto de tom abaixo. Aí ele vai. Ó, tanto é que eu acertei, olha. Esse aqui é o quarto de tom digitado. Ah, minha flauta é fechada, eu quero tocar essa música. Aí eu É abaixo certinho, né? aqui. Só que aí a A pessoa vai música já ficar tá no assim, ouvido, né? com torcicolo. Claro, Torcicolo. Né? Mas é possível, né? É importante falar isso porque talvez seja a opção da pessoa também tocar numa flauta fechada. Ela consegue tocar. Só que conseguiria aí ela tocar. tem que ir para abordar outras técnicas para atingir esse quarto de tom, para mexer nessa afinação. E aqui nessa flauta já está mais ou menos pronto. Já mais ou menos. O caminho já tem, né? Já tem a possibilidade. Tu vais Isso. tocar alguma parte de quarto de tom aqui dessa peça, Jonathan? Vou tocar. Vou pegar desse Mi aí, ó, da final da segunda pauta, até chegar nesse Fá. É um Fá que ele está acima, né? Um quarto de tom acima. Pronto. Aí. Aí apareceu um glissandinho ali, Pra somar, né? claro. Agora vamos focar ali no quarto de tom. Eu vou fazer como se fosse um Fá normal. Seria agora com quarto de tom. Fá, quarto de tom. Acho que dá para perceber, né? Tem. A Escuta diferença. É muito nas rápido nesse diferentes caso aí. nuances. Tem nuances. É aquilo que eu te digo. A gente que está fazendo uma primeira escuta, por exemplo, né, nesse repertório que eu te falei do jazz, né, do Art Pepper, tu vai ver três fás. Mas para aí, depois tu para e escuta. Não, só um pouquinho. São três fás diferentes.
É, Não é verdade? E exato. neste Que caso legal isso. aqui é o caso. Tu vais ouvir a primeira vez, depois. Opa, para só um pouquinho. Aqui tem uma diferenciação, né? Aí é um quarto de tom abaixo que eu queria mostrar, esse próximo aí. Pronto, vamos ver. Bora lá. De novo. Então o outro Fá para cima, o som dele agora ele quer para baixo. Né? Então esse quarto de tom para baixo na mesma nota. O Fá um pouquinho alto, o Fá um pouquinho baixo. Um pouquinho abaixo. Tá? E tem esse outro aí que dá um efeito bem assim. Claro que é um pouquinho mais lento a escrita, dá para escutar, deleitar-se um pouquinho mais. Uhum. É. Aí ficou mais Então é fácil agora de isso, o quarto de perceber. tom. Porque a escrita é um pouquinho mais calma, né? Dá para escutar com mais parcimônia. Jonathan, agora a gente muda um pouquinho o caminho, né? Vamos para os harmônicos, overtones, né? A gente tem exemplo, mas antes de entrar no exemplo no repertório, o que é esse overtone? Como é que tu trabalhas o overtone? São muitos, são poucos? Fala um pouquinho. São muitos, né? São muitos. Os harmônicos são a base dos instrumentos de sopro, né? É a série harmônica decomposta. Então, se eu toco lá uma nota num sino, num tímpano, tem várias parciais ali, né? Soando. E quando no instrumento de sopro, dá para a gente decompor essa série harmônica. Isso que permite, por exemplo, um trompete ter três chaves e tocar escala cromática, Claro. tudo, porque ele vai escolhendo qual é a combinação ali que ele consegue pegar aquela nota no harmônico. E a flauta não é diferente, a construção da flauta é até parecida com isso. Né? A diferença do trompete é que a flauta tem um pouquinho mais de chaves. Mas o pessoal fala assim, eu brinco, né? A flauta tem quantas oitavas? Em geral, a gente toca 3 oitavas, ou um pouquinho mais. Mas eu considero que a flauta tenha uma oitava só. Por que tu Porque a diz partir da isso? segunda, porque a partir da segunda oitava, eu estou utilizando dos harmônicos para atingir essa nota. Por exemplo, esse aqui é uma grafia de Mi, grave. Agora eu vou tocar o Mi médio. Mesma posição. Ou seja, não tem nenhum Entendeu? registro que tu aperte, nada, não muda nada. Não, é aqui, É só é embocadura. embocadura. Então eu estou pegando o segundo harmônico para executar essa segunda oitava da flauta. Quando eu vou para a terceira oitava, aí eu pego o terceiro harmônico, que é o harmônico de quinta. Então, o exemplo aqui, ó, nota Sol, Sol primeira oitava, segunda oitava, não mudo nada. Agora eu vou para outra oitava, com essa posição. Peguei um Ré, É. entendeu? Então, a segunda oitava da flauta pega o primeiro harmônico, que é uma oitava, e a terceira oitava da flauta, as posições elas são construídas em cima do Dos harmônico de harmônicos, claro. quinta. Então, para um estudante, quando ele aparece o harmônico lá, aquelas bolinhas que a gente vai ver daqui a pouco, não sei fazer isso. Não, você faz isso a todo A todo momento. momento, claro. A todo momento você faz isso, porque senão você não tocaria flauta. Né? Então é uma coisa interessante da questão dos harmônicos. Né? Ele vai trazer um colorido diferente quando eu toco nesse harmônico. Né? Toquei tudo no harmônico. Aí vem essa sonoridade, não sei que cor que é, não vou tentar adjetivar aqui, mas é diferente do som, que é o som
real, Ordinária, é. né? Exato. Uma boa palavra. E é interessante do harmônico, dá para você tocar numa posição só, fazer algumas musiquinhas, né? Sem alterar nem. Então eu Um peguei, baita toco, exercício para trabalhar, claro. eu sei onde são as notas, eu toco no harmônico. É um recurso também, por exemplo, trecho orquestral, que tem coisas que são praticamente impossíveis de se fazer na digitação real, ordinária. A gente, às vezes, é mais fácil colocar um harmônico no meio. É tão rápido que a mudança de timbre não é percebida pelo maestro, eles que não nos escutem, tá? É, a plateia não, mas tem coisa que é impossível. Assim, posições da terceira oitava da flauta é muito troncha, assim, muitas forquilhas. Aí tem trecho que você talvez botar o harmônico fica coisas mais palatáveis aqui, entendeu? Então Uhum. é um recurso também de performance, os harmônicos. Né? É um tema bem rico, o harmônico. Para esse tópico do harmônico, nós temos aqui uma peça de Tsuruno Sugimori, né? Que é Nesting of Uhum. Cranes. E aí, antes de tu demonstrar, Jonathan, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante também, tá? Essa aqui, ela tem algumas orientações, né? É o que a gente está passando agora, transmitindo para vocês. São as orientações de posicionamento, sugestões, o pitch bending que ele sugere aqui, né? Aí tem alguns exercícios que ele coloca. Logo, uma descrição que é uma descrição necessária para ajudar o intérprete a como estar executando sua peça ou pelo menos tornar evidente qual foi o pensamento do compositor para estipular esse raciocínio desse discurso musical, né? Então ele até coloca aqui os círculos de respiração, né? Exercício, descreve aqui algumas coisas em relação à digitação, né? As alternações, os elementos que são apresentados na partitura. Da mesma forma, as digitações, né? Então, não entra qualquer coisa aqui nas orientações de performance, que também são essas orientações de performance podem ser conhecidas também como bula, né? Nome pop, bula, que é como uma bula de remédio, né? Antes de você tomar o remédio, você vai lá e consulta a bula para ver a posologia. E aí, ó, a composição da medicação. E aqui nesse caso, a gente não está tratando de medicação, estamos tratando da composição e a gente vai ver a posologia, ou ainda, fazendo essa analogia, né? Ou ainda a composição da composição musical. E aí é extremamente necessário. Então, se você chegasse porventura direto na partitura, assim, ó, Suruno Sugimori, e né, vem aqui com toda essa escrita, você vai, opa, passar um pouquinho, não tô. Para mim isso aqui já é um terreno já inalcançável, já não tenho já pelo meu desconhecimento eu já não tenho interesse em estar trabalhando com isso. E aí a orientação ela traz essa aproximação. Então é fundamental que quando a gente vai sair de uma escrita mais convencional, a gente vai precisar de outras escritas que não são as escritas convencionais, a gente tem aí o suporte da orientação de performance para aproximar esse diálogo, né? E aí eu te passo a palavra, Jonathan. A gente vai aqui trazer o que aqui para Lá analisar. para baixo tem uma seção com harmônicos. Pronto. E interessante o que você falou, né, Helder, assim, pensar no universo da música contemporânea, você está num aprendizado contínuo a cada peça, porque a linguagem é tão rica, né, a simbologia, né, é tão
fluida ali, que você pensa de um jeito para escrever tal coisa, eu vou pensar de outro, porque você tem que aprender aquela grafia para cada peça praticamente. Pois, O isso. bemol, sustenido, essas coisas são universais, a gente já sabe. Mas quando a gente entra nessa seara da música contemporânea, eu tenho que estudar aquela bula, porque ela vai aparecer para mim, eu tenho que memorizar o que é aquele sinal, o que é aquela posição. Então aí está um desafio, né, de tocar a música contemporânea, que eu tenho que aprender essa simbologia, memorizar e para então executar, né? Porque vai da necessidade, né, Jonathan? Eu percebo também dessa forma. Às vezes o compositor tem uma necessidade de som, gostou, fez aquela escolha. Pô, e aí como é que eu vou expressar se expressar em papel? Então, papel eu digo na escrita musical, né? Então, nesse sentido, precisa de, para alcançar esse degrau, precisa de um degrau intermediário, né? Que Sim, pode se dar de várias formas. Uma delas são as orientações de performance, né? com certeza. E aí, nesse sentido, a gente vai ver, então, os harmônicos. Os harmônicos, a gente está aqui com essa escrita aqui. Ou seja, eu tenho aqui, Isso, aí Jonathan, bora lá. isso aqui é talvez a Hum. posição, essa parte de baixo, e a parte de cima o que soa, é isso? Exatamente. Então ele está querendo ali na primeira nota que eu digite Dó, a posição deste Dó médio aí, mas esteja soando esse Sol agudo. Pronto. Né? Então ele está trabalhando ali mais ou menos a quinta. Né? Quase todos ali vão ser o harmônico pegando uma quinta nota. Está em outra oitava, né? Mas esse é o raciocínio. Somente o Lá sustenido ali que às vezes é um de duas oitavas. Deixa eu tocar pra gente escutar. Essa música é uma música assim de. Nem uma composição do Offerman, ele coloca como um arranjo, que é uma música tradicional japonesa e é daquela flauta shakuhachi, né? Aquela flauta que toca aqui com aquele som. Tu vê, ele coloca E aqui ele. Will Offermans como arranjador mesmo, né? Isso ele é muito modesto, né? Mas eu entendi. Ele é uma coisa de talvez de domínio popular. E ele fez uma releitura para flauta moderna, mas é uma mega música. E tem um vídeo dele tocando, sugiro dar uma olhada depois. Muito bom. Aí vai todo esse aspecto cênico que a gente falou anteriormente, ele trata, né? Pronto. E então é uma música que ele busca essa sonoridade do Shakuhachi. Mas aqui a gente vai focar na questão desse timbrística deste harmônico, né? Mais Jonathan, uma? sim, faça mais uma e depois eu tenho uma proposta para a gente fazer uma comparação. Tá. Seria tocar no natural, no normal, né? Exato, para ver. Eu tava no script aqui já, você leu minha mente. Por exemplo, esse primeiro trechinho, como que é assim? Vocês vão escutar que o harmônico ele traz um colorido no som muito especial, né? Que não teria o mesmo efeito se tocasse da forma ordinária. Olha, da forma ordinária. Aí eu vou ler a parte de cima. Seriam as posições reais da flauta. Quando a gente traz para o harmônico, Da é bem execução, diferente o Jonathan, som. da execução tem diferença em relação à dificuldade de tocar em harmônico ou tocar o som real nessa execução que tu fizesses? Tem um pouco, mas é aquilo que falei, como faz parte da nossa atribuição ali, a construção do nosso instrumento trabalha com os harmônicos, minha embocadura eu sei onde que é aquele sol agudo, na posição ordinária, eu devo saber, que é exatamente o mesmo lugar a partir da posição auxiliar. O sol é no mesmo lugar.
Então, se eu tenho uma embocadura formada, uma memória muscular correta, eu vou conseguir fazer no harmônico ou real da mesma forma, tá? Claro que aqui já é um trecho que não aparece um, dois harmônicos, é um trecho todo em Todo harmônico. Então acaba que é, eleva um pouquinho o o nível. grau de dificuldade, né? Porque também você está digitando algo, tem a questão da pane cerebral, né? Que você está lendo dó, mas está soando sol. Então a questão de ouvido, né? Da transposição que pode Claro. ser que dê um curto-circuito aí, né? Porque quando eu toquei para vocês as duas vezes, eu não leio a voz de cima. Anteriormente eu vi que era tudo de quinta, eu lia de baixo, só que tá soando sol, e eu tô tocando dó. Mas que sol ou que dó estranho esse, tá soando diferente. Então isso Claro. pode causar uma pequena Uma panezinha estranheza, no ouvido claro. aí. É, exato. Joia. Jonathan, para a gente encerrar então essa apresentação, o que que seria, vou encerrar aqui também que já acredito que não esteja nesse repertório, o singing and playing. O que que seria essa técnica? Pois é, essa técnica, em termos de gradações de dificuldade que você estava me perguntando, essa eu acredito que seja de médio a alto. Né? Nem todo mundo consegue fazê-la. E é tratar a flauta como um instrumento polifônico. Então a gente tratou como recurso timbrístico, a gente tratou como um instrumento percussivo, a gente tratou dos glissandos, né, flexibilidade no som, e aqui a gente traz uma possibilidade polifônica, né, porque a flauta é um instrumento melódico, só toca uma nota por vez. Será que é? Será que é somente isso, né? Então, o cantar e tocar, eu utilizo de dois atributos, né, voz e flauta, para tocar. Seria mais ou menos esse efeito aqui, ó. Eu cantei mais ou menos na mesma altura daquilo que eu digitei, mas eu posso simplesmente tocar. Eu fiquei quieto com a flauta e cantei. Então, dá para fazer muitas coisas com isso, dá para fazer acordes, né? Então é algo interessante em termos de Porque tem três resultados sonoros. aí, né? Tem o resultado da tua voz, o primeiro, que ele vem, penso que seja mais aqui ou aqui, na Isso. saída, né? Não aqui, ó, tô cantando. É aqui mesmo, né? É aqui, então não É, vai, não é, é aqui, né? Pronto, Aqui pode ter então alguma ressonância, dependendo da vocal que eu estiver utilizando, mas é aqui embaixo, gutural. aqui. Corda vocal mesmo aqui. E aí, o primeiro resultado este, o segundo resultado, flauta, e o terceiro resultado, a soma da onda que entra da forma de emissão da voz, do ar, dentro da flauta, misturando a flauta. Então seria Isso, duas a três resultantes, né, para percepção. Como exatamente. é E um, cada qual com seu timbre, né? cada qual com seu timbre. No saxofone a gente usa esse recurso também. Em determinados momentos no jazz, no repertório do jazz, por exemplo, vai ver Isso. o término às vezes de uma nota, você puxar um pouquinho o cantado para fazer um outro colorido, é bem comum. Alguns solos o pessoal estende bastante a técnica, vai de cada um da Uhum. sua interpretação, né? Jonathan, eu queria te agradecer. Muitíssimo obrigado pela tua colaboração, pela tua disponibilidade em estar colaborando para quem vai nos ouvir também, porque isso aqui vai ser a tendência a gente também distribuir, colocar tornar acessível à comunidade. Então eu te agradeço imensamente pela tua disponibilidade, pela tua colaboração. E aí eu te passo a palavra, fazer alguma consideração que queira fazer aos alunos de composição que estão aqui te ouvindo. Eu queria somente agradecer, né, o convite. Foi muito bacana esse bate-papo aqui. Me coloco à disposição para futuras conversas. Faço votos de que nossos compositores aí componham para flauta.
né? Se tiver qualquer dúvida que eu possa, tenha condições de ajudar, pode contar comigo, né? Bora movimentar essa música, a música do hoje, né? Adoro tocar bar, adoro tocar Mozart, o tradicional. Mas se a gente tá no hoje, a gente precisa tocar música que a gente está vivo, que eu posso falar com ela dela, daquele compasso 22. Como que é aquilo? Eu não estou entendendo. Ele pode me ajudar para que eu toque melhor nessa relação intérprete e compositor. Né? Isso que a gente está fazendo, né? Hoje em dia, uma chamada de vídeo no celular, rapidinho, você pode contactar um professor, um compositor, para tirar uma dúvida e elevar o nível desta performance. E Né? da Ao composição. tocar aqui E o da composição, justamente. Que é o que a também, gente está fazendo porque tem aqui. coisa que Né? porque o compositor às vezes escreve querendo algo, mas soa É. diferente na prática, ou não é aquilo, ou não é possível. Então, esses ajustes eu acho que só tem a somar, né? Das vezes que eu trabalhei assim com compositores lado a lado, não, toca aqui, João, olha, sugiro isso, tal, tal. É um trabalho muito, muito bacana, muito promissor, né? E linkar o criador, o compositor com o intérprete, né? Que é não deixa de ser um co-criador ali, né, que vai dar vida, que vai colocar o seu eu ali. Isso é de uma riqueza que não sei se todo mundo consegue perceber. Então Claro. eu chamo atenção para isso, para que trabalhemos juntos. Né? Eu desejo votos de sucesso para ti, obrigado pelo convite, para todos os alunos aí, e que esse vídeo possa contribuir com alguma coisa para todo mundo, tá Já bom? está Muito obrigado. contribuindo, e vou te dizer, João, está contribuindo para esse enriquecimento de vocabulário, que eu acho que é onde culmina. Porque se a gente está conhecendo sons, de certa forma a gente pode fazer essa analogia com a abertura para um outro vocabulário, para uma outra organização, para um enriquecimento, para abrir esse leque, né, de possibilidades de som, que acho que é o norte da música do século XX e XXI. Cara, obrigado e até a próxima. Obrigado para quem dedicou esse tempo nos ouvindo e bons trabalhos, boas composições, boas performances. Até já. Eu achava que tinha terminado, né? Mas não acabou, não. Estamos aqui, eu e o Jonathan de novo. E aí eu vou te perguntar, Jonathan, pra gente assim canalizar, direcionar pro final. Para quais outros instrumentos essas técnicas são aplicadas, ainda no âmbito da flauta? Todas as técnicas que a gente comentou aqui hoje podem ser desenvolvidas no piccolo, né, que é o flautim, né, vai botar muito mais agudo, mas o frulato, a percussão, cantar e tocar pode ser utilizado, e também nessa pequena criança aqui, a flauta em sol, ó. É uma flauta grave, afinada em sol, tem um som bonito, por natureza, mas eu posso utilizar então, a escrita pode colocar lá, passe para a flauta alta, passe para o flautim. E muitas coisas soam melhor neste instrumento aqui, na flauta alta. Por quê? Porque como ela é maior, tem um tubo mais grosso, a ressonância é maior do clique das chaves. Né? Então, tem coisas que soam até mais sonoras neste instrumento aqui. Então, Eu façam uso das percebi, outras flautas. eu percebi uma coisa que nessa flauta não temos, os furinhos em todas as chaves, né? Não, não tem. A flauta em sol ela não tem, porque ela é muito grande, ela é meio desconfortável. Ela nem cabe aqui na câmera, tá vendo? Aí é meio que deslocar. Onde eu estou apertando, não é de fato onde está o furo O no furo. corpo. Então, se eu Claro que o fizesse furo é muito um maior. furo aqui, não daria efeito algum, tá? É muito parecido com o sax, olha. Você vê Exatamente, é a que chave de o saxofone furo, quase, o furo justamente. tá aqui, e aqui é onde tem o atalho para eu apertar, mas é só um prolongamento. Pois é. Né? O furo tá para cá, então teria que ser aqui, só que aí ficaria muito, nem todo mundo conseguiria tocar. Então, as flautas altas são fechadas. Aí a questão do quarto de tom teria que ser naquela metodologia de abaixar ou levantar a cabeça. No universo da flauta, temos aí o flautim,
Flauta esta seria a flauta soprano, que a gente gravou o vídeo anterior, é isso, Jonathan? Me corrija se eu estiver errado. E a Isso. flauta alto, que é essa flauta afinada em Em, sol, é a afinação em sol, né? em sol, é. E tem a Pronto. flauta baixo também. Eu não tenho uma flauta um pouquinho mais rara, né? Que soa bem grave mesmo. Ela tem até o bocal, ele é torcido, né? Para que eu consiga tocar, senão ficaria, não daria para Não teria, não alcançar. chegaria lá. É. Essa é a mais difícil. No Brasil algumas pessoas têm, mas eu não possuo. Mas a flauta alta é um pouquinho mais recorrente, então acho que dá para arriscar uma composição para utilizando dela, né? Agora sim, muito obrigado e vamos descansar. Até a próxima. Bons estudos a vocês. Tchau, tchau.